Olá para você que está nos acompanhando agora no canal Tios 90. Nós estamos presentes nas plataformas Instagram, YouTube e agora também no Spotify através de podcast. Nós estamos presentes aqui nos estúdios da TV UFSC para realizar essa live. Eu, Gran Rio, estou aqui presencialmente. À distância nós temos Celina, nós temos Juliana e a nossa convidada. Vamos ouvir essa música aqui para vocês saberem quem é ela. Se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer brincar, é com Patatá. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. Trazendo alegria pra cada coração, com muita emoção. Porque a nossa convidada de hoje, que também faz parte do Tios 90, é uma intérprete que está presente na esfera artística. Nós já vimos muitos trabalhos da Rafaela no teatro, na televisão. E a gente tem essa parte, que é a presença da Rafaela 60 no programa, ensinando Libras para as crianças através do programa do Patati Patatá. Quem é que não viu ainda, não é? E nós temos a presença hoje então da Rafaela 60. Rafaela, muito obrigado por você ter aceito esse convite. A semana passada estava prometido uma live com você, mas o estúdio aqui ele ficou ocupado pelas várias demandas que estão surgindo agora devido ao home office, né? Muitas atividades de ensino estão sendo feitas à distância e começando a ser gravadas aqui no estúdio. Então a gente já começa pedindo desculpa tanto a você como ao seu público que estava esperando a sua presença aqui. Mas hoje a gente conseguiu, finalmente. Eu quero te agradecer por estar aqui. Eu que agradeço, ainda mais que estar junto com uma equipe tão renomada como vocês, que tem anos também de profissão, assim como eu, tem anos nessa luta da inclusão e também com os trabalhos que nós exercemos e que nós escolhemos para a vida, né? Tanto você, Gran Rio, como a Ju, como a Celina, não está aqui ontem, ao contrário, temos muitos anos nessa caminhada e para mim é uma grande gratidão e satisfação estar com vocês. E é engraçado, Rafaela, que eu lembro de você durante tanto tempo que eu não consegui me lembrar quando que eu te conheci. Eu tentei, porque você sempre esteve presente com a gente e foi uma tentativa. Quando, afinal de contas, eu conheci a Rafaela? Eu não consegui me lembrar porque já faz muito tempo. A gente está tão presente, a gente já fez tanta coisa que a gente marca, né, as pessoas. E eu falei, então, nós temos uma amizade desde sempre. É mesmo, a comunidade surda é muito pequena, né? E os intérpretes, que me perdoem, os novos, mas assim, nós que estamos há muito tempo e temos uma qualidade diferenciada, a gente está sempre junto nos projetos. Então faz com que a gente tenha essa aproximação. Até mesmo nossa vida assim, é até corriqueira, pessoal, a gente acaba um encontrando com o outro e além do profissionalismo a gente fala, e aí, como é que você está? Você casou, separou, tem filho? A gente está sempre junto, tem essa harmonia. Exatamente, e para que as pessoas saibam, né, um pouquinho mais sobre você, Rafaela 60, conta pra gente, né, onde foi que você começou nessa carreira, nesse trabalho de tradutor e intérprete de Libras? Como foi? Então, eu tenho o meu livro, Aula de Libras, e eu acho que aqui fala bastante sobre a minha carreira. Pera. Rafaela tem um livro? Tenho. Mas a pessoa agora chegou num nível astronômico. E onde as pessoas podem achar esse livro? Aonde as pessoas acham esse livro, Rafaela? Então, nós vendemos muito e aí agora estamos retornando de novo a imprimir para poder continuar as vendas, porque ficou esgotado, toda a nossa edição foi esgotada
e vendemos para todo o Brasil quando lançamos, e agora vamos retomar com a edição 2, né, do livro. É destinado mesmo às crianças aprenderem a língua de sinais, ele é todo lúdico, vê que tem muito colorido, mostrar para vocês. Então, assim, é um livro fantástico. Muito bom, e deu para perceber que o tamanho dele é ideal para criança, não é uma coisa pequena, difícil de manusear. Esse livro foi, assim, quando eu entrei no Patati Patatá, eu só fui para fazer uma participação somente. Então, o SBT, o Oswaldo Belli, que é o nosso diretor artístico, que é o mesmo da Xuxa, aquele do ABC da Xuxa. Então, ele tem uma sensibilidade voltada para pessoas com deficiência. Então, ele me chamou para ir uma vez somente. Então, eu fui, eles pediram para ir com a camiseta, aí eu fui com a marca da minha empresa, e só iria ser uma vez só. E chegando lá, a profissional que maqueia a gente e tudo mais, ela fez a maquiagem de palhaço. E colocou uma flor, ela tinha uma flor e colocou no meu cabelo. Aí, quando eu entrei, o pico de audiência foi muito alto. É tanto que a gente até brinca, né, que outras emissoras mudaram o horário das suas transmissões, porque toda vez que eu entrava, era o pico maior de audiência em todo o programa, de segunda a sexta. Então, as pessoas se interessavam bastante pela língua de sinais, e de uma forma assim lúdica. Eu sou pedagoga, voltada para crianças, educação infantil, o que eu escolhi, eu gosto muito da educação infantil. E com isso, de uma oportunidade, eles não deixaram mais com que não tivesse esse quadro. Então, aí toda quarta-feira, no SBT, eu estava lá vestida de palhaça, eu comprei uma fantasia de palhaça, e depois eles fizeram também, colecionaram essa fantasia aqui. Isso que eu ia te perguntar, como que surgiu a personagem? Porque você disse que você chegou com a sua roupa da empresa, colocaram uma flor, só que hoje a gente vê que existe o personagem ali, né, que tem toda uma caracterização, e tem esse envolvimento com o cenário, com a roupa do Patati Patatá. Então, como foi esse processo até chegar na personagem? Então, como eu fui para fazer uma participação só, na outra vez que eles já tinham combinado, eu já passo, já te pego, porque assim, nós tínhamos que chegar lá antes das 6 horas da manhã, porque demora muito para fazer a maquiagem. Então, 5h30 da manhã a gente já estava na emissora. Então, nós saímos de casa 4h30 da manhã, 4 horas, para não pegar trânsito, se tivesse trânsito em São Paulo. Então, eu fui na 25 de março e comprei uma roupa de palhaço. Aí eu comprei uma roupa de palhaço e falei assim, ó, eu consegui essa roupa aqui. Aí eu coloquei uma meia com as bolinhas e elas me maquiaram e fizeram mesmo essa maquiagem aqui, que é uma sobrancelha reta. Não sei se dá para ver. Uma sobrancelha reta, a outra ondulada, o coração e a boca tem que ser rosa ou vermelha. Então, eles fizeram essa maquiagem. Só que aí o Oswaldo Belli, ele assim, a marca Patati Patatá tem suas particularidades. Então, assim, a confecção da roupa, todo mundo tem que estar em harmonia, ver que a roupa, o tecido tem que ser igual. Então, eles pediram para fazer, eu comprei a roupa na 25 de março, usei por um tempo, e eles montaram e desenharam a minha roupa. Então, eles fizeram a jardineira, como eu tenho um coração no rosto, eles fizeram um coração grande na jardineira, e todos do Patati Patatá usam um short embaixo, além do colã que nós usamos. A gente usa um short também. É tanto que as roupas do Patati Patatá são super quentes, porque é muita roupa embaixo, dos palhaços mesmo.
Então, assim, eles usam também um colã, então eles usam mais uma blusa, não é só o que vocês veem, a fantasia. Então, assim, por debaixo a gente usa bastante roupa também, porque não pode aparecer nada. Eles têm um cuidado muito grande com relação às roupas dos personagens. Foi quando eu fiz a minha personagem, registrei também, porque a gente corre o risco, quando nós estamos nos trabalhos vinculados à TV, é necessário também um registro. Então, eu registrei professora de Libras, Rafaela 60. O meu nome completo, como no programa eles me chamam, os palhaços me chamam. E nessa época, eu estava para casar com o Cláudio Ramalho. E aí eu falava com ele assim, ó, vamos juntos e tal. E ele entrou também como personagem. Então, o personagem dele é o Dinho, que é um surdo que também faz parte da escola. Então, eles montavam os puffs, tudo determinado com o tema. E também objetos grandes. Por exemplo, se eu fosse falar de lápis, tinha um lápis grande do meu lado. Então, tinha todo um cuidado com relação ao tema e também em relação a todo o cenário. Antes, nós combinávamos as brincadeiras, porque para as crianças é muito importante a brincadeira. Ali é um espaço também de brincar e aprender, né? Então, assim, eu entrava com o pedagógico, eles entravam com a parte artística. Os palhaços, o Patati Patatá, os rapazes que fazem eles, né, que é a dupla 1, eles são muito feras, eles são muito bons naquilo que eles fazem. Então, eles sabem dar aquelas charadas boas, sabem incrementar o assunto. Então, assim, eles se comportam muitas vezes até como crianças, faz como se fossem as crianças aprendendo. Então, eles faziam os dedinhos errados para que a gente pudesse fazer a correção ali. Então, era muito legal, assim, essa parte. É tanto que na live que fizemos também, fazendo Libras. Então, assim, há uma preocupação com relação à parte de inclusão. E para mim é muito importante, porque, como você me perguntou primeiro, né? Eu fui falando logo do personagem, que é meu xodó, mas eu aprendi Libras de contato com crianças surdas. Desde pequena eu tenho contato com surdos. E o que me fez realmente aprender a língua de sinais, porque ter contato com surdos, a pessoa acha que a gente já sabe todos os vocabulários, e não é assim. Eu brincava com eles, então, eram gestos, enfim. Eu acreditava que eles tinham uma deficiência até intelectual quando eu era criança, porque eu imaginava, oh, eles não falam e nós fazíamos gestos e tal. Só que na minha igreja, a Igreja Batista, veio uma menina de Salvador, eu sou baiana, eu sou de Jequié, então veio uma intérprete de Salvador e implantou o ministério com surdos. E a minha avó e meu avô ficaram apaixonados. Então, como nós tínhamos um sítio grande, com piscina, cavalo, lagoa para pescar, então a minha avó gostava de muito receber pessoas. Então, ela colocava assim, 100 surdos no sítio dela, para vocês terem ideia. Ela comprou, hoje se fala sobre balada de vibração, e minha avó comprou várias caixas enormes de sons para que os surdos sentissem a vibração. Então, ou seja, há 26 anos atrás. Então, assim, a minha avó tinha a cabeça muito, assim, evoluída para a sua época. E mesmo que ela falasse a linguagem dos surdos e mudos, ela tinha uma percepção muito boa. Então, esse engajamento da minha avó na comunidade surda me incentivou bastante a aprender a língua de sinais de fato, porque eu só se comunicava através de gestos, mas aí eu fui aprender a língua de sinais. Então, os meus avós, como tinham condições, eles me pagavam as viagens que eu fazia para os congressos. Então, eu sempre ia para outros estados participar de congressos, de estudos, de cursos, porque na minha cidade não tinha essa evolução toda, né? Então, eles tinham condições de pagar, custear essa viagem. Então, sempre eu ia para outros estados estudar. Foi então que, há 15 anos atrás, precisamente há 15 anos atrás, eu resolvi
vim para São Paulo. Minha mãe já morava aqui há um tempo e eu morava lá com meus avós, com meu pai. Então eu resolvi vir para estudar. Foi quando eu vim de lá, de Jequié, da Bahia, para São Paulo para poder estudar. E desde então, desde o dia que eu cheguei aqui, eu fui muito abençoada em tudo, porque eu comecei a aprender a língua de sinais regional aqui de São Paulo, comecei a trabalhar na FENES, trabalhei com o Neivaldo, que foi um mestre, me ensinou muito. Quem trabalha comigo sabe que assim, me vê assim, sempre sorrindo, alegre, mas eu sou muito exigente com a relação da parte ética profissional, porque está se perdendo muito isso. Então eu aprendi muito com o Neivaldo. Então eu tive contato com a Ju, eu tive contato com o Ricardo, que é esposo da Celina. Então eu tive contato com vocês, com você, Gran Rio, com o Joel, né, que hoje não está conosco. Então, com o Ricardo Sander, eu aprendi demais com todos vocês. Foi quando eu caí no lugar certo. E depois dali, eu comecei a fazer vários projetos vinculados à mídia, porque é algo que eu tenho facilidade. A mídia é algo que fluiu muito natural. Então, assim, hoje eu me destaco bastante com relação a trabalhos artísticos, né? Teatro, músicas, mas o trabalho de mídia, para mim, foi assim, um pontapé. Foi aquilo que realmente alavancou mais ainda. Ou seja, meu trabalho não ficou só entre a Bahia e São Paulo, mas se expandiu em rede nacional. Então, eu fiz vários projetos. Eu fiz parte de um grupo vinculado com repórteres da Record, da Rede Globo, com o Telelibras. Foi o primeiro jornal inclusivo da internet. Então, eu fui interpretar na Rede Record. Depois, eu fiz vários tipos de projetos vinculados a universidades também. Ou seja, os materiais que nós produzíamos, música com Libras, serviam de pesquisa nas universidades. Aí foi quando, há 10 anos atrás, eu entrei também no SBT, fiquei muito tempo, quase 3 anos lá. Então, com isso, alavancou bastante assim, a minha vida profissional. E é algo que eu gosto muito de fazer. Só que eu gostaria de fazer um destaque. Eu lembro como hoje, na FENES, quando eu trabalhava na FENES, o seu Roberto, que é pai da Priscila Gaspar, ele falou para mim assim, você tem uma atração, eu vejo em você trabalhos com crianças surdas. Então aquilo eu guardei no meu coração. Eu tenho o meu nome, que ele fez de madeira, já pude entrevistar ele em Libras, e hoje ele não está mais aqui, mas ele também me incentivou nessa parte de crianças, né? Trabalhar com crianças surdas, trabalhar com crianças ouvintes. E hoje levar as crianças a se atrair pela língua de sinais, para mim é uma satisfação muito grande. É tanto que minha filha fez aniversário esse final de semana e as crianças, as mães chegavam a Rafa. Ela não aguenta te ver os seus vídeos, porque elas querem aprender Libras. A minha filha quer, a outra quer, as duas querem. Então, assim, as coleguinhas da Mel me pedem para ensinar a língua de sinais. E isso é muito bom, porque como ela tem um pai surdo, as crianças veem a língua de sinais com admiração, isso é muito bom para ela também. Porque antigamente, o que acontecia? Os pais surdos de crianças ouvintes tinham muita dificuldade de inserir os seus pais na sociedade. Então ficavam os pais e as crianças ouvintes. Hoje não. Ter esse entrelaçamento é muito importante. Até mesmo porque a criança que é coda, né? Coda, olhar para os seus pais, olham também com o outro, o meu coleguinha admira meu pai, o meu coleguinha respeita a língua do meu pai. Então isso é muito importante também. Eu falo demais. A conversa tem que ser assim, ela tem que ser fluida. E hoje, tanto a Libras como a profissão de intérprete, tradutor e intérprete de Libras, ganhou uma visibilidade muito grande, né? Não é incomum as pessoas saberem o que é Libras, saberem o que é um intérprete, devido a esses trabalhos, Rafaela, de pessoas que lá atrás, né, deram a cara a tapa, se aventuraram em outras áreas,
tornaram a Libras conhecida nacionalmente através do seu trabalho também, né, televisionado, que alcançou várias pessoas, né, entrava nas casas das pessoas, chegava até as crianças. Então todos nós temos uma gratidão muito grande pelo seu trabalho e tudo que ele representa hoje. Porque se hoje são várias pessoas aprendendo Libras, tendo interesse, porque viu também o seu trabalho acontecer e se interessou. Então nós temos muita gratidão por tudo que você tem feito. Nós sabemos que não para por aí, você não ficou só na televisão. São inúmeras peças de teatro que você atuou, você estava lá interpretando. Então a acessibilidade dentro dessa área, ela também aconteceu devido ao trabalho de várias pessoas, inclusive você. Então a gente não pode esquecer a palavra gratidão. E ver como as pessoas se interessam nessa área, porque tem pessoas na dianteira mostrando, olha, aqui é o espaço do intérprete, pode vir que cabe todo mundo. Então as pessoas têm esse interesse, querem aprender, e devido a pessoas que sempre estão assim, à frente. Porque lá atrás, você sabe, não existia interpretação no teatro, na televisão era uma coisa muito rara, onde lá atrás a gente imaginava que um programa de televisão teria uma pessoa ensinando Libras para crianças. Jamais. Não passava na nossa cabeça. E olha como mudou. Então, esse espelho que você é hoje, só tem a contribuir cada vez mais. Então, a palavra de hoje é gratidão pelo seu trabalho. Eu me sinto lisonjeada. Obrigada por todas essas palavras. E te digo, sabe, Ganrio, de coração, é muito mais coragem. Tem que ter muita coragem para enfrentar, né? É um desafio, um projeto desse, algo em rede nacional. Então, assim, além do profissionalismo da nossa vida, da nossa carreira, estar lá compartilhando a língua de sinais requer muita coragem. Ainda mais que, assim, nós somos de um tempo que os surdos que ensinam a língua de sinais, né? Os surdos que compartilham a língua de sinais. E encabeçar um projeto desse, para mim, foi muito desafiante. Até mesmo para a comunidade surda, como eles iam enxergar tudo isso. Como os ouvintes iriam enxergar uma protagonista ouvinte ensinando a língua de sinais para as crianças. E ainda vestida de palhaça, não é? Vestida de palhaça, toda colorida, ou seja, não tá com pretinho, não tá com a roupa neutra, ao contrário, tudo colorido. E assim, foi assim, gratificante também de ver a comunidade surda junto comigo. Mandar mensagens, nós recebíamos muitas mensagens no SBT, de surdos, de ouvintes, de mães, de pais, de crianças. Muitas crianças me seguem nas redes sociais devido a esse personagem. Então, assim, de ter o apoio da comunidade surda e de ver uma verdade. Eu acredito que a gente tem que se mostrar como verdadeiro também, uma verdade. Então, eu iria lá com todo amor, com profissionalismo, ensinando a Libras, mas assim, com amor. Então, quando a gente tempera os nossos projetos com amor, há uma diferença. Se mostra diferente. As pessoas começam a ter empatia. Começam a ver realmente simpatia em nós. Então, ou seja, a gente ser um personagem, as pessoas gostarem dele, nossa, para mim, assim, é maravilhoso. É gratificante a Deus, gratificante a todos vocês como profissionais também. Eu também agradeço pelas palavras e também pelo incentivo. Muitos projetos novos vão surgir agora com relação a isso. E precisamos avançar. Quebrar a barreira da comunicação. Eu, particularmente, hoje... Pode continuar. Eu, particularmente, hoje, eu observo bem pouco alguns vídeos que eu vejo na internet. Primeiro porque tempo, para mim, é muito precioso, estou sempre fazendo muitas coisas, então, assim, eu vejo muito pouco.
mas o pouco que eu vejo, eu percebo que falta qualidade. Então, por que não ser nós? Por que não ser Rafaela? Por que não ser o Gran? Por que não ser a Ju, a Celina? Nós estamos aqui há tanto tempo, temos base, fundamentos, temos estudos, temos formações acadêmicas, por que não nós dar a cara a bater em projetos vinculados a redes sociais, a mídias, para poder realmente trazer um conteúdo preciso, um conteúdo realmente baseado em fundamentos, diferente de muitos achismos que tem por aí. Então, assim, isso também me dá muita coragem de encabeçar vários projetos. Porque tem hoje a questão do YouTube, hoje qualquer pessoa pode abrir o seu canal, qualquer pessoa pode gravar em casa, e o mundo está recebendo essas informações. E ontem, em uma live, a gente estava discutindo sobre isso, que vai acontecer um boom de informações tão grandes que os conflitos hoje que nós vivemos na quarentena vai afetar também com relação aos conflitos de informação. Então, é muita informação. Hoje é muita gente fazendo libras, é muita gente fazendo música e tal. E quando a gente vê realmente a qualidade, as pessoas estão ali, ó, seguindo o português, muitas vezes a sinalização não está clara. Então, assim, por que não nós, que temos essa qualidade? A gente tem como compartilhar conteúdos de qualidade. Então, isso é muito importante para nós também refletirmos que temos que combater com conhecimento. A maior autoridade que nós temos e que nós podemos ter é o conhecimento. Porque hoje qualquer pessoa pode fazer, mas e o conhecimento? E pegando isso que você disse, Rafaela, é o que você falou. Vídeos com libras são vários, né? E a gente começa a deixar muito claro que existe uma diferença entre quem é usuário de libras e quem é intérprete de libras. Muitas pessoas são usuárias, mas elas se autodenominam intérpretes, né? A gente tem que ter cuidado nessa dominação. Intérprete é uma profissão e para isso a pessoa tem que ter formação. Sem formação a pessoa é um usuário de libras. E eu sempre faço assim. São vários vídeos, né, de música, com a pessoa sinalizando. Quando eu recebo vídeos assim, o que eu faço? Eu tiro o som. Eu não sei que música é aquela que a pessoa está sinalizando, eu não faço ideia. E através do que ela sinaliza, eu tento, tá, é a música tal, é a frase tal. E eu vou te falar que eu não consigo. Eu não consigo identificar a música. Eu não consigo identificar o que a pessoa está falando ali. Eu vejo que existe uma sinalização, mas não existe uma compreensão. Aí quando eu vejo que realmente eu não consigo entender e eu coloco o som, você vê uma discrepância muito grande. Então as pessoas estão colocando muita coisa, muito conteúdo, e a pergunta é, para quem é esse conteúdo? Para o surdo a gente sabe que não é, porque ele não vai entender nada que está sendo colocado ali. Então para quem? É para si mesmo? É porque a moda agora é colocar muito conteúdo? E a gente estava até conversando numa live anterior, falando sobre língua, né? Hoje as pessoas têm que saber muito bem a sua própria língua, que é a língua portuguesa, a L1, e depois se interessar e saber muito bem uma outra língua, L2, no caso a língua de sinais. Quando a pessoa aprende a língua de sinais, ela tem que aprender uma outra coisa, é a linguagem. Se eu vou conversar com pessoas surdas adultas, é um tipo de linguagem que acontece ali. Quando tu vai conversar, ensinar crianças, é uma outra linguagem. Então, quando tu diz que fala, olha, eu converso com crianças surdas, é a área que eu tenho interesse, tu sabe que ali a linguagem é totalmente diferente de um adulto. Então, a pessoa tem que ter essa nuance, né? Com quem eu quero falar, quem é o meu público. E nas várias filmagens que a gente vê na internet, não tem essa preocupação. Que linguagem eu vou usar ali? Quem é o meu público? É uma
propulsão muito grande de sinais que não existe essa preocupação, que aqui a gente tem sim esse dever de falar, olha, se tu vai passar alguma coisa, para quem é essa alguma coisa? É para um surdo? Então eu tenho que sinalizar de acordo com o surdo entenderia. É para ouvinte? Então eu vou sinalizar de um jeito que fique bonito para que ele possa subentender o que eu estou sinalizando. Se é para surdo, é para um adulto, é para uma criança. Então olha quanta coisa a pessoa tem que levar em consideração. Nós sabemos disso, mas a maioria não sabe. Então um dos papéis que nós estamos tendo hoje através desse canal é mostrar tanta coisa que as pessoas têm que levar em conta na hora da sua tradução e interpretação, e que não é um trabalho tão simples, né? Eu tenho aqui a Juliana, eu tenho aqui Celina. O que vocês acham também disso que está acontecendo hoje, meninas? Rafaela, eu queria saber o seguinte, uma vez você comentou que o seu assessor era um surdo, que a sua tradução, sua interpretação era acompanhada por ele, o processo tradutório era junto com ele, e era nítido que a excelência do processo tradutório, assim, sem comentários, até hoje a gente tem vídeos seus, você compartilhou um comigo do Dia dos Professores ano passado, teve aquele boom na minha página, eu até mandei para você. Eu gostaria de saber como que é esse seu processo tradutório hoje. Você continua com o assessor surdo, você tem algum contato com os surdos, você pede para alguém te ajudar, como que é feito? E você sabe que isso é fundamental. Me explica. Gran, eu escutei bem pouquinho. Poderia resumir para mim a pergunta? A pergunta da Celina foi sobre os seus trabalhos, você contar com um assessor surdo. E como é trabalhar com uma pessoa surda e se você continua tendo essa assessoria de um surdo no seu trabalho? Então, Celina, obrigada pela pergunta. Ó, um beijo, querida. Ó, sobre, como eu te falei no início, eu comecei a trabalhar com o Neivaldo Zobito, da FENES. E ele é uma pessoa muito criteriosa, né? E eu trouxe isso para a minha empresa, tem uma empresa chamada Arte Libras, e nós fazemos projetos para o Brasil inteiro, nós temos projetos de acessibilidade em todas as capitais, e eu tenho equipes e formo equipes também, porque precisam ser a qualidade da nossa empresa, a qualidade que eu preciso, e acredito que seja o nosso pontapé, ou seja, a nossa marca. Então, assim, as pessoas me veem com uma qualidade de trabalho. Então, eu tenho que priorizar esse tipo de trabalho com qualidade. Então, assim, sempre em todos os projetos que eu fiz de mídia, sempre houve surdos juntos. Sempre tinham surdos juntos. O Cláudio Ramalho, que é o pai da Mel, o Paulo Vieira, a Flaviana, a Joyce, que são as duas de São Paulo. Então, assim, e outros mais surdos. Então, todos os projetos que eu faço, sempre vinculados à mídia, eu tenho uma assessoria linguística de um surdo. Eu acredito que nós temos, para poder fazer aula de qualidade, por mais profissional que nós somos, de ter esse apoio linguístico é primordial. Então, nos projetos, sempre tem uma parte de conteúdos linguísticos que os surdos que abordam com os nossos intérpretes. E também, assim, eu sou bem exigente também com relação à ética profissional, com relação à vestimenta, ou seja, a roupa de interpretar, o tipo de apresentação que nós fazemos diante das pessoas surdas, seja dos nossos clientes, do público surdo e também do público ouvinte. Então, precisa ser harmoniosa, ter uma boa aparência, ter sinais também bem contextualizados. Porque, como você mesmo abordou, hoje a dificuldade do intérprete de Libras é da interpretação. A questão do texto, de compreender o texto. Então, assim, os assessores que eu escolho para fazer esse tipo de trabalho comigo, sempre são assessores surdos que compreendem também a língua portuguesa. Porque não adianta o surdo saber Libras, vou pegar ele como assessor de um projeto,
ver e etc. Não dá certo. Eles precisam também compreender a língua portuguesa. Por quê? Porque o discurso impresso, entregue a ele. E aí ele vai lá e vê a sinalização. Será que condiz realmente o sentido? A escolha dos sinais tem sentido nesse contexto? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes eu vejo assim, alguns surdos fazendo alguns tipos de colocamento, de opiniões com relação ao intérprete, e muitas vezes não sabe nem o português. Como é que ele pode realmente opinar sobre a interpretação se ele não compreende nenhum enredo? Então, assim, é muito importante também que os meus assessores saibam a língua portuguesa. E o que os nossos intérpretes, que nós também sempre trabalhamos, é que é necessário também ter o domínio da língua portuguesa. Porque hoje, o intérprete de Libras, ele falha na interpretação. Ele não consegue compreender o texto. O texto, né, que você vai fazer a tradução. Então, se ele não consegue entender o áudio, né, eu falo texto, né, algo escrito. Porque sempre quando eu recebo os materiais para fazer Libras, eu recebo também digitalizado, ou seja, em texto. Então, assim, se ele não consegue compreender o texto, a língua fonte, como é que ele vai para a língua áudio? Isso aí, para mim, assim, é primordial. Ou em outro momento de tradução também, uma tradução simultânea, que muitas vezes nós não recebemos o material, nós vamos para os eventos, a gente não sabe nem que tema irá abordar. Então, nós temos também que ser um pouco mais incisivos. Não, eu sou tradutora, eu preciso saber do que se trata, o tema. Então, assim, eu gostaria de receber o conteúdo antes. Então, a gente tem que se posicionar também como intérprete. Então, assim, as pessoas que trabalham comigo já sabem. Sempre que vai para algum evento, a gente já envia o material para que possa haver um estudo prévio para poder se embasar e fazer uma tradução de qualidade. Então, assim, hoje, aceitar alguns tipos de projetos e trabalhos precisam, eu, no meu ponto de vista, tem que se selecionar. Que tipo de trabalho eu posso fazer? Será que esse realmente trabalho eu consigo entregar com qualidade? Eu sei que hoje há necessidade, hoje está bem difícil com relação ao campo profissional e também de empregabilidade. Só que o intérprete, ele precisa se preparar para poder assumir algum tipo de tradução. E se tiver um embasamento com os surdos com relação à mídia, que eu sempre tenho os assessores surdos, isso é primordial. A gente vai fazer um material, muitas vezes o intérprete não sabe de todos os sinais. Ter essa assessoria linguística dá mais, enriquece a tradução. Mas, sabendo que é necessário ter esse entrosamento. Porque quando há esse entrosamento, cada um saber a sua responsabilidade, também fica bem mais fácil de poder exercer a tradução. Exatamente. Juliana? Me ouvem? Sim. Eu consigo te ouvir. Qualquer coisa a gente reproduz de novo a sua pergunta. Tá bom, então. A minha pergunta para a Rafaela é assim, em relação à atualidade. Enquanto ela estava falando sobre a época que eles ficaram no ar, eu me lembrei aqui também, vocês possivelmente devem se lembrar, da época do show da Xuxa, que tinha aquela mocinha das cartas que ficava aqui. Mas era interessante que naquela época eu assistia, ela estava ali sinalizando, mas não se tinha nenhuma oportunidade ou nenhum momento que a Xuxa, a própria Xuxa, falasse, né, sobre isso, explicasse, ou desse uma vez, né, para falar sobre o trabalho do intérprete, até porque ali, década de 80, 90, a coisa era muito tímida. Aí a gente vê um trabalho diferenciado na televisão, onde o intérprete tem um espaço diferente, você vê, foram elaborados personagens, e teve todo um trabalho bem bacana de visibilidade, de
formação para a população, de ensino de Libras. E hoje, por que não mais tem esse trabalho? Qual o futuro desse projeto? Porque a gente vê que nos anos foi ganhando força, foi ganhando espaço televisivo. E hoje, por que não mais estão lá? Legal pergunta. Um beijo, Ju. Com relação ao trabalho artístico, a minha oportunidade mesmo na SBT, eu acredito que, assim, se não tivesse dado certo, se o personagem realmente não fosse aceito por toda a sociedade, porque não só a comunidade surda assistia, mas todo o Brasil assistia. Então, como eu fui para fazer uma vez só, e eles pediam para ir sempre, até que eu fiquei fixa no quadro toda quarta-feira, se não tivesse uma aceitação nacional, aquele personagem iria acabar. Então, assim, eu vejo, Ju, que a construção do personagem foi primordial para o sucesso do personagem. Com relação à maquiagem, com relação às palavras que eu usava no programa, como eu entrava, aquela animação, que é o meu jeito mesmo, né? Sempre para cima, animada. Então, assim, a forma de se posicionar, de se apresentar, foi algo que cativou a sociedade. Então, assim, eu vejo muitas pessoas fazendo vários trabalhos, mas, assim, em especial, o meu trabalho foi aceito porque eu cativei o público, eu atraí as pessoas para aprender a língua de sinais, através da minha forma de se comunicar com o público, porque eu tinha o quê? O Patati e Patatá, são os personagens, né, principais, mas eu tinha o Manutenção, que é um anão, o Manutenção, tinha o Tônio Tonelada, que é um anão, e tinha o Dinho, que é o personagem surdo. Então, ou seja, ali eu tinha que dar aula para eles. Só que a minha atenção não estava só nos personagens. Eu entrava realmente na casa das pessoas. Então, eu atraía as pessoas para aquele momento, para aquela sala de aula. Então, assim, essa forma de se comunicar, esse carisma, trouxe as pessoas. É tanto que essa madrugada uma pessoa me escreveu e falou, eu tenho 18 anos e eu hoje estudo Libras porque eu aprendi com você há 10 anos atrás. Então, assim, é ter um personagem que atrai as pessoas realmente para aquele objetivo. Porque há 10 anos atrás não se pensava de ter uma palhaça para ensinar Libras. Né? A Xuxa iniciou isso, né? Com o abecedário da Xuxa. Como você mesmo falou, tinha uma pessoa que fazia algumas traduções. Mas no mundo imaginário, que é o que nós vivemos ali, de dois personagens, né? Vocês viram pelas fotos, eles são super grandões, porque os meninos já são grandes, fora o sapato, que é a altura. Então, assim, a menorzinha, colocou o quê? A expertise do nosso diretor artístico. Colocou eles sentados, ou seja, eu já ficava imponente ali diante deles. E todo aquele colorido, toda a lousa também, ou seja, mostrando que ali é uma sala de aula, mostrando. Então, assim, foi pensado todo o cenário, a posição dos personagens e como eu iria me posicionar. É tanto que quando já tínhamos mais de 1 ano e meio de programa, eu tive que me ausentar para fazer um tratamento de saúde, enfim, bem forte mesmo. Eu ia passar por uma cirurgia bem delicada e eu cheguei para o diretor artístico e falei com ele que eu não iria mais continuar. Então foi algo que iria parar minha vida por inteiro. E ele falou assim, não, a gente vai locar um estúdio, nós vamos locar e nós vamos gravar todas as suas aulas enquanto você está em casa se recuperando. Então as pessoas nem sabiam que eu não estava ali. E eu consegui entrar na casa das pessoas. Então, assim,
Eu agradeço muito a equipe que estava comigo, porque eu sou o instrumento, né? Nós somos instrumentos. Mas o que é que vem atrás? As experiências, as pessoas que nos ajudam com relação aos nossos projetos, a nossa vida profissional. E ali, toda uma equipe artística, de produção, os câmeras, sabia pegar o closet assim, certinho. Então, a estimulação do nosso diretor, tudo isso contribuiu muito para a ascensão do personagem. É tanto que sempre que eu entrava, o pico de audiência era maior do programa. E hoje também na live, quando eu entrei também, a aceitação foi muito grande. Ou seja, as pessoas têm saudade desse personagem. Gosta da forma que eu compartilho a língua de sinais, que é algo lúdico mesmo, porque a mão de uma criança, de ter uma coordenação, é muito diferente de um adulto. Um adulto aprendendo Libras é uma coisa, né? Igual o Gran falou sobre a linguagem. Né? A linguagem para a criança precisa ser uma linguagem lúdica, muito expressiva, ou seja, usar muita expressão facial e corporal. Uma linguagem acadêmica é totalmente diferente. Uma linguagem empresarial também, uma linguagem jornalística também é diferente. Então, tem esses campos de linguagem. E trabalhar com esse campo de criança exige muito, muito da gente. Então, as escolhas dos sinais que eu iria apresentar ali, para que as crianças realmente fizessem casa. Porque elas não têm muita coordenação. O público hoje do Patati Patatá são crianças de meses até 7 anos. Então, assim, eu tenho que atingir essas crianças. Então, qual tipo de sinal que eu vou usar para apresentar e as crianças conseguirem replicar? Ou seja, copiar, né? Sinalizar em casa. Então, assim, sempre mandavam mensagens às mães e tudo mais, falando de que as crianças realmente aprendiam. Então, assim, pensar na didática, pensar na metodologia, pensar no cenário. Então, assim, é algo que não é só eu que construí, mas toda uma equipe. Porque a gente não consegue fazer as coisas sozinhas, né? A gente precisa sempre de ter um apoio. E, assim, eu gostaria de destacar um apoio do Oswaldo Belli, o sinal dele é esse, e também do Rinaldi, vocês não conhecem, o Rinaldi é o criador do Patati Patatá, 35 anos. Hoje o Igor, que é o filho dele que assumiu hoje a dupla, mas foi criado pelo Rinaldi. E trabalhar com ele, para mim, foi assim, também um grande aprendizado, porque ele é que disciplina, ou seja, forma os palhaços. Então, assim, o Rinaldi, ele tem esse conhecimento muito amplo daquilo que realmente a criança vai olhar e vai gostar. E todas as minhas apresentações, todas, ele estava presente. Tanto o Oswaldo Belli como o Rinaldi. Então, eles faziam questão. Sempre chegava perto mesmo da minha apresentação, eles chegavam. Então, eles me davam muita base, me ajudavam bastante, me orientavam. Às vezes, eu estava lá sinalizando e ninguém via, mas eles estavam lá gritando e falando, faz isso, faz aquilo, incrementa com isso, incrementa. Então, assim, esse trabalho conjunto é que é muito importante. Por isso que eu falei sobre a minha equipe. E falo hoje dos profissionais de qualidade que vocês duas estão inseridas e você também, Gran. Por quê? Porque quando a gente trabalha em conjunto, aí há uma diferença. A gente consegue atingir muito mais. Se a gente pensar que a gente sabe tudo, que só a gente consegue fazer aquilo ali, aí é que não dá certo. A gente tem que pensar, eu sempre falo com as pessoas que trabalham comigo, pensar grande. Quando a gente pensa grande, a gente não pensa só na gente. A gente pensa assim, na gente e nas pessoas que podem contribuir para o nosso sonho. Porque isso é que faz realmente a gente realizar. Eu tenho 3 coisas para falar. Primeira, que essa daqui não foi uma live, foi uma aula. Rafaela nos deu uma aula maravilhosa de tudo que ela tem feito, de como as pessoas que têm interesse de ir para essa área precisam saber. Segundo, hoje nós vemos que existe Patati, Patatá e Rafaela 60. Não dá para desassociar essas 3 pessoas. É um trio, não é mais uma dupla. E a terceira coisa que eu tenho para falar é que a nossa live ela vai terminar.
Só que a gente vai continuar pelo Skype. Então as pessoas que acessaram o YouTube e acessaram o Spotify vão poder continuar ouvindo a nossa conversa, né? Então a gente encerra por aqui nessa live através do Instagram. Eu vou falar para a Rafaela que a gente vai encerrar, depois eu volto a te chamar de novo. Isso se você também tiver tempo disponível para a gente continuar mais esse bate-papo no Skype, pode ser? Pode ser. Obrigada a todos, obrigada pela audiência. É muito bom compartilhar da minha experiência, da minha carreira, e bom estar com vocês também. Porque não dá vontade de encerrar. Essa conversa ela é tão boa que a gente quer saber mais, quer compartilhar mais. E é muito bom ter pessoas como você aqui. Agradeço a sua presença, Rafaela, agradeço a presença da Celina, agradeço a presença da Juliana. E a gente encerra, Márcia. Lembrando, a gente continua essa conversa no YouTube e também no Spotify. Muito obrigado pela presença de todos.